Bom, nesse vídeo nós precisamos ter uma conversa muito franca e verdadeira a respeito do fim da saída temporária. Vamos entender por que o PCC também tem responsabilidade com o fim dessa saída temporária. Vamos entender algumas questões que aconteciam muito nos bastidores do sistema prisional. Lembrando sempre, tá? Eu vou passar aqui a minha visão, a minha leitura e um pouco da minha experiência para que a gente possa debater um pouco essa questão e saber como vai funcionar isso agora no futuro. Então, se liga aí que o Papo Reto tá começando agora. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Bom, o Congresso conseguiu concretizar a questão do fim da saída temporária no sistema prisional. Logicamente que ainda falta a ser sancionado essa lei. Algumas pessoas dizem que o Lula pode vetar, mas aí tem uma questão política envolvida. Eu não vou entrar nessa seara política e nem vou entrar muito nesse debate. A minha percepção é que realmente o fim da saída temporária já é certo, mas existem alguns elementos, algumas situações por trás de tudo isso que é muito importante a gente trazer aqui para nossa reflexão. O primeiro ponto seria a gente entender a questão histórica do sistema prisional. Eu venho falando bastante isso ao longo dos anos aqui nesse canal. E uma das coisas que mais acontecia e ainda acontece no sistema é a questão do próprio preso fechar o seu espaço. A título de exemplo, por conta de muitos motins, de muita coisa que aconteceu ao longo das reivindicações dos próprios presos contra o sistema, só para você entender, no estado de São Paulo, as cadeias antes eram grandes, né? O espaço físico era maior, não tinha tanta superlotação. Conforme foi acontecendo tantos motins, conforme foi acontecendo muitas reivindicações, muitas vezes essas reivindicações elas tinham uma situação legítima, outras não tinham nenhum tipo de visão que a gente pode falar assim, um benefício realmente concreto para o preso. Enfim, não vou entrar aqui nos motivos que levaram a essas questões. Fato é que o sistema prisional ele ficou muito mais difícil atualmente, justamente porque o preso também, por falta de instrução, às vezes porque você tem várias mentes, são vários pontos de vista e não entra muitas vezes num consenso. É a mesma coisa que acontece num debate de ideias de irmãos, né? Pegando aqui o PCC como exemplo. Às vezes cada irmão quer ter um ponto de vista mais mil grau, muitas vezes não está se pensando só no bem coletivo, às vezes num foco, muitas vezes é por vaidade. Isso é humano, tá? Isso acontece na política, isso acontece com as organizações criminosas, isso acontece também no casamento, às vezes marido e mulher, muitas vezes eles querem só vencer o seu ponto de vista, não tá pensando no bem comum. Isso faz parte da nossa visão humana. Agora, nós não podemos deixar de trazer como uma reflexão aqui que o fim da saída temporária tem uma influência extremamente direta com esses presos que eu classifico aqui no canal como preso vacilão, o preso sem futuro. Desse preso que recebe a saída temporária, ao invés de ficar na sua casa, ou até mesmo, de repente ele não tem família, mas ficar de boa, sem aprontar na rua, o que ele vai fazer? Ele diz que vai fazer o corre dele, porque o crime não pode brecar o próprio corre dele. E o crime alega o seguinte, olha, nós também não podemos brecar o corre do cara, o cara tá no corre dele. Só que o corre dele, o que acontece? Ele acaba interferindo, como interferiu agora com o fim da saída temporária, no coletivo. Ou seja, o argumento, muitas vezes até da organização criminosa, de não descer um salve, de não descer um comunicado, de não tentar observar isso que traria um prejuízo para a massa carcerária, o que ocorreu? Nós não podemos brecar o corre do cara, o cara tá na luta dele, o crime não pode parar o crime, essa é a visão. Agora, meu amigo, é o seguinte, receba a consequência dessa negligência, receba agora a consequência desses atos totalmente impensados, né? Porque o cara vai lá, sai na saída temporária, vai assaltar. O que acontece? Revolta social, revolta da população que é legítima. A pessoa vai lá, compra um celular, vem um cara desse na saída temporária, enfia um revólver na cabeça dessa pessoa, toma o celular, rouba a moto. E os caras que digamos assim, que pegou essa responsabilidade de colocar ordem nas quebradas, ordem no sistema prisional, não estava fazendo nada. Essa é a verdade, entendeu? E eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui, em qualquer ideia que for. A negligência de certos líderes dessas organizações criminosas, e aqui a gente tem que ser rasgado e falar a real, mano. Os caras que colocam a disciplina. Por conta de não ter apertado um pouco mais, de ter descido de repente um salve, um comunicado, tentado parar com isso, o que aconteceu? O Estado foi lá e fez aquilo que já a história tem demonstrado no sistema prisional. Fechou
mais um benefício do preso. Então não estava bom? Com a saidinha não estava legal, não estava bom. O que o preso fez? Não tá legal, a saidinha para mim não vira. O negócio é eu sair na saída temporária e fazer meu corre, que aqui é o corre. Beleza, o Estado fez o que agora com você? Esperto. Tomou sua saída temporária, agora sem saidinha. Agora ficou gostoso, não ficou? Então eu atribuo, essa é a minha visão pessoal, eu atribuo parcela da culpa do fim da saída temporária também para o PCC. Entendeu, mano? Porque já que eles tomaram para si essa legitimidade de conduzir a questão do sistema prisional no estado de São Paulo, pela ausência do Estado, eles comandaram, no mínimo era para descer um comunicado ali, antes da saída temporária, e rapaziada, quem aprontar e fechar o espaço da massa aqui, vai depois trocar umas ideias com a gente, sei lá, mano, tinha que fazer alguma coisa. Essa é a realidade, pelo menos no meu ponto de vista, e você coloca depois aqui no comentário o seu ponto de vista. Eu sei que aqui muitas pessoas depois ficam falando, você tá falando do crime, não sei o quê. A realidade é essa, a vida real é essa, não dá pra você ficar vivendo no mundo da Alice, do País das Maravilhas, a realidade é essa. Então, parabéns aos vacilões, parabéns a você, vacilão, que ficava na saída temporária, fazendo maldade para a sociedade, fazendo seu corre, né? Tantas matérias que saíram aí, só criou o quê? Uma narrativa política, uma força social, muitos meios de comunicação também aderiram isso, e agora vamos ficar sem saída temporária. Quem vai sofrer? Aqueles presos que saíam na saída temporária e iam para suas casas, ficavam com a sua mãe, com a sua esposa, com os seus filhos, usavam da saída temporária com uma forma de recarregar sua bateria por conta desses 5%, porque eles são a minoria, aqueles que saem e acabam arrastando a maioria, é a minoria dos vacilões. Mas olha que legal, a minoria venceu e prejudicou a maioria. Parabéns, é realmente genial. E vale um destaque aqui, o que acontece? Existem muitos grupos, por exemplo, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que cada grupo que representa, vamos supor, aqueles grupos familiares de unidade prisional, totalmente desunidos, porque também é aquilo que eu falei no início do vídeo, cada um quer ter um ponto de vista, não existe uma unificação, porque imagina só, se todos esses grupos, se houvesse realmente uma ideia de unificação em benefício dos presos de modo geral nível Brasil, se existisse uma voz realmente forte, poderosa, com certeza seria uma resistência. Mas não, cada hora tem um grupo, lança ali uma ideia, cada um. Por isso que eu nunca me afiliei a esses tipos de grupo, porque não havia ali um plano único, vamos buscar esse ponto de vista, nós vamos ouvir todas as opiniões, mas independente disso nós temos um foco. Qual que é o foco? Esse. Só exemplo, não estou pedindo favor para ninguém, que eu não preciso de favor de ninguém aqui. Mas a título de exemplo, eu já cansei de mandar, por exemplo, os links dos meus vídeos para muitos grupos desses de Facebook, para eles divulgarem um vídeo a respeito do sistema prisional, e muitas vezes eles não divulgavam, muitas vezes eles até cancelavam os meus pedidos de envio, e aí eu cansei, falei, não cara, tô tentando colocar aqui um vídeo que vai levar a informação para uma família, eles vão lá e breca o acesso desse vídeo, então segue eles com a caminhada deles, eu continuo seguindo com a minha aqui, como eu estou fazendo agora, porque eu sou um cara independente, eu tenho a minha forma de enxergar o sistema prisional e penso por mim mesmo, eu não formo minha opinião pautada numa visão e sigo aquilo de forma cega. Eu sou um cara que tem a minha própria linha de raciocínio. Ouço vários pontos de vista, passa pelo meu filtro crítico, analiso e tomo ali uma posição. Que é uma das coisas que eu peço pra você aqui que acompanha o meu trabalho no YouTube. Não precisa acreditar no que eu tô falando. Apenas pega a informação que eu tô te passando, coloca no teu filtro, passa pelo teu cérebro, analisa, depois você forma a tua própria opinião. E só fazer mais uma ressalva aqui. Eu tô passando para você aqui uma leitura de cotidiano, um pouco da minha experiência. Eu vou no meu outro canal, que eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição, falar sobre a questão do direito, uma questão legal, se o fim dessa saída temporária vai ser aplicado para os presos que estão agora, se não, como vai funcionar a questão da retroatividade. Esse debate jurídico eu vou deixar pro meu outro canal. Então se você não é inscrito no outro canal que é dedicado ao direito, é dedicado numa linha mais técnica para explicar um pouco sobre essas questões mais dentro da lei, convido você a se inscrever, ele vai estar aqui no primeiro comentário fixado para você ir lá se inscrever, e essa semana eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, o que realmente pode danificar a questão de quem está cumprindo agora no regime semiaberto, beleza? Então, para concluir o raciocínio desse vídeo, com essa questão da saída temporária, só para a gente poder pontuar aqui, eu entendo que por questões lógicas, por questões
de imperar essa lei nas cadeias por conta do PCC, focando principalmente no estado de São Paulo, porque é onde eu tenho mais domínio. Não vou ficar falando de outros estados, porque eu não sei como é que eles conduzem as coisas por lá. Focado em São Paulo, o que acontece? Eles também vão ter que assumir um pouco dessa responsabilidade. A Arquimedes está dizendo então que eles queriam o fim da saída temporária? Não não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é a negligência, a omissão por não ter feito algo antes, observando como estava o andamento das coisas, observando como estava acontecendo as situações nas saídas temporárias e os discursos políticos, eles têm sim uma responsabilidade. E é justamente por isso que muitos caras também começaram a desanimar sobre o discurso do PCC dentro do universo prisional. Muitos caras que estavam ali convivendo, aqui eu tô falando para você o papo reto escancarado, muitos começavam a observar isso e falar, pô, os caras estão perdendo um pouco o foco, né, mano? Os caras lutavam pelos direitos do preso no início, agora estão pensando mais nos direitos da própria organização criminosa. Quer dizer, existem muitos debates nesses bastidores que trazem essa questão. Pô, os caras agora estão pensando mais em questão de empresa, abandonou um pouco a militância a respeito dos direitos dos presos. Então, cara, o debate é muito mais espinhoso, ele é um debate extremamente complexo e, assim, de verdade, é algo muito complicado. Agora, será que de fato vai ter um motim? Será que de repente vai ter manifestações dentro do sistema prisional, concretizando agora, sancionando essa lei que vai acabar com a saída temporária? Sinceramente, não consigo te dar essa resposta. Não consigo te dar. Se fosse para eu jogar as minhas fichas a respeito se vai ter ou não vai ter, eu acredito que não terá. Mas é uma percepção minha. Acho que não terá um salve ali para, vamos parar as cadeias e vamos fazer uma reivindicação. Acho que não. Posso estar equivocado, mas essa é a minha leitura atual. Então, pessoal, para deixar uma coisa muito clara, nós temos que ter a humildade e a hombridade de colocar a culpa em quem tem culpa. O fim da saída temporária tem responsabilidade desses vacilões que eram a minoria que saía e cometia esses delitos, que causou toda essa comoção social e causou todo esse discurso político. Também responsabilidade para o PCC, que em muitos momentos foi omisso em muitas questões, que poderia trocar umas ideias, descer um comunicado e passar uma visão do risco que isso estava sendo para o sistema prisional com o fim da saidinha. Então, juntando todos esses elementos, não teria como ser diferente. Saída temporária acabou. Pô, mas será que pode acontecer uma reviravolta? No Brasil pode acontecer muita coisa, né? Vamos ser aqui sinceros. Pode ser que o STF derrube isso através de uma questão de ser constitucional ou não, pode ter muita reviravolta porque a gente vive num país que não tem tanta segurança jurídica, né, cara? Você vê o que aconteceu no processo do Lula, uma hora ele estava sendo condenado, daqui a pouco foi feita uma manobra jurídica lá, mudou todo o entendimento. Então, cara, sinceramente, a justiça real, ela é muito mais aplicada com a mão de ferro para quando o cara tá preso ali num crime comum. Quando se trata de outras questões que tem ali um envolvimento político, que tem algum interesse, principalmente nessas narrativas, aí as manobras elas podem acontecer. Por isso eu falo, uma coisa é o que está na Constituição, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, que está escrito na lei, tudo lindo, maravilhoso. Outra coisa é o mundo real. O mundo real é cinza, o mundo real é podre, o mundo real ele é pesado. Eu queria saber o seu comentário. O que você acha de tudo isso? Acha que realmente faz sentido o que eu te passei aqui ou não faz sentido? Se faz sentido, comenta aí, coloca os seus argumentos. Se não faz sentido, também comente aqui e coloque os seus argumentos. Essa é a minha visão, essa é a leitura que eu faço a respeito do fim da saída temporária. Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos e eu vou falar de forma mais técnica no meu outro canal, tá bom? Que vai estar aqui no comentário fixado. Muito obrigado pela sua atenção, eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro, valeu!